Bem, pessoal, então retomando, uma das questões que decorre diretamente do que nós falamos no primeiro vídeo, né, da questão do correto entendimento quanto ao conceito de necessitado, é a questão relacionada ao custos vulneráveis, que é um tema da hora, é um tema do momento, que é discutido aí com muita intensidade pela comunidade acadêmica, principalmente vinculada à Defensoria Pública. Então é algo que já vem caindo nos concursos públicos e a tendência é que continue, inclusive, de forma mais aprofundada. Tá? Então foi por isso que eu selecionei agora para essa segunda parte esse tema. Então, veja só, a primeira coisa que você tem que saber sobre custos vulneráveis e que muita gente desconhece, tá? É que essa expressão ela tem basicamente dois significados, tá? O primeiro significado se refere à missão constitucional da Defensoria Pública. Como nós vimos anteriormente, né, cabe à Defensoria Pública, de forma resumida, a defesa dos vulneráveis. Então, isso é dito lá no artigo 134 caput da Constituição Federal, combinado com o 5º 74. Então, portanto, se cabe à Defensoria Pública a defesa dos vulneráveis, foi criada, portanto, essa expressão para designar melhor essa missão institucional, constitucional da Defensoria Pública, e diz que a Defensoria Pública, portanto, atua como guardiã, como custos vulneráveis, como guardiã dos vulneráveis, portanto. Então, primeiro significado, a missão institucional conferida constitucionalmente à Defensoria Pública. E no segundo significado, a expressão custos vulneráveis, ela significa a possibilidade de intervenção custos vulneráveis, ou seja, a intervenção da Defensoria Pública em processos para que ela possa desempenhar aí todas as funções que lhe foram conferidas e, portanto, se lhe foram conferidas algumas funções, é importante que ela possa ter os instrumentos para poder efetivar e bem desempenhar tudo o que lhe é de obrigação, que lhe foi determinado pela Constituição Federal e pelo ordenamento jurídico. Então, vejam só, de forma resumida, o que é que vocês podem anotar? Custos vulneráveis. Em uma primeira acepção, a missão constitucional atribuída à Defensoria Pública. Em uma segunda acepção, a intervenção custos vulneráveis, que é o que a gente vai explicar agora mais à frente. Tá? Essa expressão custos vulneráveis, ela surge a partir da análise de casos concretos e aí posteriormente do desenvolvimento teórico e estudos, principalmente desenvolvidos por defensores públicos, né? Eu cito aí, por exemplo, o professor e defensor Maurílio Casas Maia, que é responsável pela criação do termo. Eu também tenho a satisfação de ter contribuído e estar contribuindo para o desenvolvimento da tese. Também o professor Berão Rocha, que é defensor também, e enfim, tantos outros colegas que têm escrito e estudado essa questão, né? Mais recentemente, por exemplo, o professor Marcos, da Defensoria Pública de São Paulo, publicou aí também um estudo sistematizado na nova edição do seu livro. Então, vejam só, inicialmente, essa expressão custos vulneráveis, a tese, surge a partir de outra expressão que também é importante conhecer, que é a expressão amicus communitas. Tá? Lá no início das discussões, dos debates sobre a questão da possibilidade, da necessidade de intervenção da Defensoria Pública em alguns processos, né, dos quais originalmente ela não participa, o professor Daniel Guerra, que é professor da Universidade Federal do Amazonas, cunhou também essa expressão amicus communitas para designar o papel da Defensoria Pública como uma amiga da comunidade, ou seja, a instituição que defende uma parcela da comunidade, em contraponto aí, por exemplo, à atuação do Ministério Público, que tem como função a defesa do ordenamento jurídico como um todo. Tá? Mas às vezes a defesa do ordenamento jurídico como um todo, ela pode ser de interesse geral, mas não ser de interesse
de uma parcela da sociedade, de uma comunidade. Eu cito, por exemplo, o caso real que deu início a esses debates, e aí eu e o defensor e professor Maurílio, já levando esse caso aí para análise junto com o professor Daniel, que eu acabei de mencionar, a gente verificou, a partir desse caso, que seria necessário desenvolver textos sobre esse tema, considerando que esse instituto ele já existia, porém era preciso que fosse melhor visualizado pela comunidade jurídica. E o caso era de uma ação de reintegração de posse que foi ajuizada em face de cerca de 300 famílias que se encontravam em um terreno público, né, famílias oriundas aí de cerca de 10 etnias indígenas que migraram do interior para a capital lá do Amazonas, para Manaus. Foi ajuizada uma ação de reintegração de posse pelo Ministério Público, né, mas obviamente um interesse jurídico geral aí se contraponha ao interesse da comunidade, das pessoas que estavam lá naquele terreno e não tinham simplesmente para onde ir. E aí, nesse caso, fica bem claro se visualizar a necessidade de intervenção, de participação nesse processo da Defensoria Pública, porque essas pessoas elas não conseguiam se organizar, ou seja, havia aí, portanto, uma necessidade ou uma vulnerabilidade organizacional, e as pessoas receberam aí um mandato de reintegração liminar para deixarem a área em 48 horas, portanto, não haveria nem tempo hábil para que elas pudessem, de fato, efetivamente apresentarem uma defesa. Tá? Eu lembro que esse caso ele é anterior ao CPC de 2015. E isso é importante porque daqui a pouco a gente vai verificar que essa situação ela foi inclusive positivada pelo Código de Processo Civil. Então, no final, o que aconteceu com as expressões? A expressão amicus communis ficou mais vinculada à ideia de atuação da Defensoria Pública como expressão e instrumento do regime democrático. Tá? Se vocês abrirem lá o 134 da Constituição, já devem ter feito isso, vão verificar que lá diz que a Defensoria Pública atua enquanto expressão e instrumento do regime democrático. Então, a expressão amicus communis ficou mais vinculada a essa ideia da Defensoria Pública enquanto expressão e instrumento do regime democrático. Por sua vez, a expressão custos vulneráveis ficou ligada à ideia aí da missão constitucional conferida à Defensoria Pública e também, principalmente, à intervenção custos vulneráveis. Mas vejam que essas duas expressões em conjunto, elas dão uma ideia geral do delineamento da Defensoria Pública e de sua missão e também podem até ser entendidas como sinônimas em algum momento, tá? A partir principalmente da leitura do artigo 134, caput da Constituição Federal. Notem que a Defensoria Pública ela pode assumir diversas posições processuais, tá? É o que o professor Beron Rocha bem denomina de posições dinâmicas processuais. A Defensoria Pública pode, em algum momento, atuar como parte. Eu cito aqui, por exemplo, quando a Defensoria Pública ajuiza uma ação civil pública. Tá? Nesse caso, a Defensoria Pública, como legitimada, ela atua em nome próprio, tá? Em defesa de direito à lei, em legitimação extraordinária, portanto, ela é parte. Quando você for minutar uma peça, por exemplo, uma ação civil pública, seja no mundo real, seja numa questão de concurso, você vai começar dizendo que a Defensoria Pública vem perante o juiz ajuizar a ação civil pública. Tá? Então a Defensoria Pública ela é a parte. Isso é diferente de quando a Defensoria Pública atua, e aí já é outra posição processual, como representante da parte, que é o que ocorre comumente nos processos individuais. Por exemplo, quando a Defensoria Pública ingressa com a ação de divórcio ou uma ação de alimentos, ela está representando alguém que é parte. E aí lá na petição como é que consta? Fulano de tal, qualificação, representado pela Defensoria Pública. Então veja que a Defensoria Pública não está em nome próprio nesse caso, né? Ela atua em nome alheio ou em defesa de direito alheio. E aí, portanto, além dessas duas posições processuais, a gente verifica uma terceira posição, que é exatamente a possibilidade de intervenção enquanto terceiro, a possibilidade de intervenção custos vulneráveis.
Então anotem aí, a Defensoria Pública ela possui posições dinâmicas processuais, podendo aparecer no processo como parte, como representante da parte ou como terceiro interveniente. Tá? E essa intervenção, portanto, é uma intervenção autônoma e ela tem fundamento normativo constitucional. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o fundamento para a intervenção da Defensoria Pública, enquanto guardiã dos vulneráveis, o fundamento decorre diretamente da Constituição Federal, da leitura da missão constitucional atribuída à Defensoria Pública, principalmente no que diz respeito à promoção de direitos humanos, lembre-se da palavra-chave lá do artigo 134, promoção de direitos humanos e defesa em todos os graus dos necessitados, portanto, defesa dos vulneráveis, como a gente já viu anteriormente. Então, note que esse fundamento decorre do perfil e dos objetivos atribuídos constitucionalmente e também na legislação infraconstitucional à Defensoria Pública. Tá? E o objetivo, portanto, é promover a tutela jurisdicional dos interesses que lhes são confiados pela própria Defensoria Pública diante do direito fundamental ao acesso à justiça e, principalmente, aí, a assistência jurídica gratuita. Tá? Então, portanto, anotem, fundamento para a intervenção em custos vulneráveis diretamente da Constituição Federal. Tá? E aí você pode mencionar, nessa perspectiva, a teoria dos poderes implícitos, ou seja, sempre que é conferido uma atribuição, uma missão a alguma instituição, lhe deve ser garantido também os instrumentos que possibilitem alcançar, desempenhar essa função, esse munus que lhe é conferido. Tá? Mas além, a par ou ao lado da teoria dos poderes implícitos, hoje a gente já encontra na própria legislação ordinária fundamentos que autorizam a intervenção da Defensoria Pública. Tá? Então eu quero que você anote aí, principalmente lá na Lei Complementar 80, os incisos 5, 7 e 11 do artigo 4º, ou seja, artigo 4º da Lei Complementar 80 de 94. E também anotem algumas situações fora da lei de regência da Defensoria Pública, em que já foi reconhecida expressamente pelo legislador a possibilidade de intervenção da Defensoria Pública enquanto terceiro interveniente, enquanto custos vulneráveis. E aí aparece o famoso parágrafo 1º do artigo 554 do Código de Processo Civil. Tá? Famoso por quê? Porque ele trouxe para a legislação exatamente aquela situação que eu mencionava anteriormente da reintegração de posse, que envolve aí uma coletividade de pessoas. E olha só, o que o parágrafo 1º diz? Que no caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feita a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados e a citação por edital dos demais, determinando-se ainda a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública. Então, duas coisas importantes sobre esse dispositivo. Primeiro, determina que a Defensoria Pública vai intervir nesses autos sempre que o defensor público, recebendo essa intimação, verifique que há vulnerabilidade desse grupo. E essa intervenção vai independer da presença de advogado já defendendo alguma das partes. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a necessidade de uma leitura a partir da Constituição do dispositivo, porque ele diz que a Defensoria Pública vai ser intimada quando houver hipossuficiência econômica das partes envolvidas. E esse dispositivo tem que ser lido à luz da Constituição para que seja obrigatória a intervenção, a intimação da Defensoria Pública sempre que haja algum tipo de vulnerabilidade. Tá? Então, constatando a presença de alguma possibilidade de vulnerabilidade desse grupo, o magistrado deve, portanto, intimar o defensor, a defensora pública, que vai avaliar a presença de vulnerabilidade e, havendo vulnerabilidade do grupo, vai requerer, portanto, o ingresso da Defensoria Pública nos autos. Tá? Além desse artigo 554 do CPC, que é de fundamental importância, eu menciono também o artigo
18 do próprio Código de Processo Civil. Mas antes de passar para o 18, deixa eu fazer uma observação muito importante, porque isso é uma confusão que muitos fazem, no sentido de que o 554, parágrafo 1º, seria o fundamento primeiro e único da intervenção custos vulneráveis. E isso não é verdade, como a gente já viu. Na verdade, o 554, parágrafo 1º, ele é uma consequência dessa função da Defensoria Pública, né? Então, na verdade, ele decorre de algo que já existia e, como eu disse no início, era necessário desenvolver aí uma tese através de uma expressão que melhor permitisse a visualização dessa faceta dessa instituição multifacetada que é a Defensoria Pública. E aí, passando para o artigo 18 do CPC, olha o que ele diz: ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. E notem que o ordenamento jurídico autoriza a Defensoria Pública a atuar em nome próprio, muitas vezes em defesa de terceiros, quais sejam dos necessitados e dos vulneráveis. Ou, portanto, essa autorização já está presente lá na Constituição Federal, principalmente no artigo 134 e 574, e também, principalmente, aí na Lei Complementar 80 de 94. Tá? Então, o artigo 18 do CPC, ele acaba trazendo aí mais um reforço ao entendimento da possibilidade de intervenção da Defensoria Pública como custos vulneráveis de forma aí anômala ou inominada, ou seja, sempre que houver interesse de pessoas vulneráveis envolvidas. Tá? E para finalizar, então, eu queria lembrar para vocês de uma ação importantíssima nesse contexto, que foi o habeas corpus coletivo 143641. Vocês devem lembrar que foi o HC que tratou do caso da prisão domiciliar das mulheres gestantes e com filhos sob sua dependência. Tá? O que aconteceu nesse habeas corpus? Ele foi ajuizado primeiro pelo Coletivo de Advogados de Direitos Humanos, tá? E depois a Defensoria Pública requereu o ingresso, inclusive enquanto custos vulneráveis. Tá? Esse pedido foi feito inicialmente pela Defensoria Pública do Ceará, pelo defensor público Berão Rocha, que eu já mencionei aqui, meu ilustre colega. E aí o que aconteceu? No final das contas, de forma resumida, primeiro, dois pontos importantes. O primeiro é que se admitiu o manejo de habeas corpus coletivo. O STF disse que é possível sim ajuizar um habeas corpus coletivo. Isso era algo que não estava claro ainda na jurisprudência da Corte. E o segundo ponto é que a Defensoria Pública ela acabou, por determinação do ministro, assumindo o polo ativo do habeas corpus com base aí na lei do mandato de injunção coletivo e trazendo aí, portanto, uma leitura do microsistema de processo coletivo. E notem que durante muito tempo, na ausência da lei do mandato de injunção, o microsistema era utilizado para o mandato de injunção tomando normas da lei do mandato de segurança. E agora, com essa nova lei, o microsistema recebe mais esses instrumentos, né, essas normas da lei do mandato de injunção, e passa também a transportar as suas normas para outro instituto, que é o habeas corpus coletivo, principalmente aí, nesse caso, no que se refere à legitimidade. Ou seja, o que é que o ministro entendeu? Se a Defensoria Pública é legitimada para o MI coletivo, ela também deve ser considerada legitimada para o habeas corpus coletivo. E aí, no final das contas, mesmo não tendo se referido expressamente à questão da intervenção custos vulneráveis, o ministro admitiu o ingresso da Defensoria Pública, né, de diversos ramos da Defensoria Pública. A Defensoria Pública da União passou a constar como autora e as Defensorias Públicas dos Estados também foram admitidas nesse processo, primeiramente como assistente, mas depois passaram a figurar como amicus curiae. Mas o que eu quero destacar de mais importante para vocês é que o pedido de ingresso da Defensoria Pública nesse HC foi feito enquanto custos vulneráveis, certo? Então, feitas essas considerações, portanto, aqui,
eu finalizo esse vídeo, né? Espero que tenha contribuído, espero contribuir de alguma forma com vocês nessa preparação. Como eu já disse, eu fico disponível aí através dos meus canais nas redes sociais para qualquer dúvida, tá? Até mais, abraço.